Senhor presidente, eu subo à tribuna para chamar a atenção de uma escalada fascista no país. Acho que o termo é esse. Não é só um discurso do ódio e da intolerância. Essa semana, o que aconteceu no sul do país, na caravana do presidente Lula, muda o patamar da crise. Nós entramos numa fase, infelizmente, aberta com um golpe que afastou a presidenta Dilma Rousseff de violência política. Esses fatos que aconteceram nessa semana não têm paralelo na história recente do país. Me impressiona que alguns não estejam entendendo a gravidade do que está acontecendo. Da Constituição de 88 para cá, mas eu posso dizer, do final dos anos 70 para cá, não tem nada parecido com o que aconteceu. Quando eu digo que não é mais o discurso do ódio e da intolerância, porque eram milícias armadas, seguindo o presidente Lula, caminhonetes emparelhando com o ônibus da comitiva do presidente Lula. Antes, você tinha a comitiva do presidente Lula que ia fazendo o trabalho de ir na frente. Eles já começavam a seguir, monitorar, um sistema sofisticado de perseguição, todo tipo de incitação ao ódio, falas de morte ao presidente Lula, quebraram o vidro do ônibus ao lado de onde estava a presidenta Dilma Rousseff. Em outro momento, quebraram o ônibus ao lado onde estava o motorista. O ônibus teve que sair da pista. Eram ações de terror. Eu, sinceramente, quando vejo o silêncio dessa mídia, se fosse com lideranças da oposição na Venezuela, estava no Jornal Nacional da Rede Globo. Mas não. Essa mídia, além de se calar, estimula. Ontem, a presidenta Dilma Rousseff foi no Rio de Janeiro fazer uma entrevista coletiva, junto com o chanceler Celso Amorim. Uma entrevista coletiva para a imprensa internacional. Eu chamo a atenção, senadora Regina, é um novo momento do golpe. Esse golpe que começou com a ruptura do Pacto pela Redemocratização de 88, para mim, aquele Pacto pela Redemocratização depois da ditadura militar se assentava em cima da soberania do voto popular, de eleições livres e democráticas. Pois bem, rasgaram 54 milhões de votos da Dilma e querem impedir o Lula de ser candidato de todas as formas. Mas mais do que isso, aquele golpe abriu caminho para isso. Eu, na época daquele movimento do impeachment, quando tinham aquelas passeatas de verde e amarelo na Avenida Paulista, eu chamei a atenção aqui de senadores tucanos. Os senhores estavam indo de mãos dadas com quem defendia intervenção militar para aquelas mobilizações. Eles abriram o caminho para o crescimento do fascismo, abriram o caminho para o crescimento da extrema-direita. E aí a vergonha, como é que um país como esse, o Brasil, quando se faz uma pesquisa eleitoral, entre os mais ricos, entre as elites, quem está à frente é Jair Bolsonaro. Os senhores têm que entender o tamanho da gravidade dessa crise. É gigantesca, que começou com todo esse processo de irresponsabilidade com o golpe. Eu, sinceramente, infelizmente, eu acho que o que aconteceu no sul do país essa semana vai ficar. Vai estar presente nessas eleições. Violência política, confronto, a ideia de exterminar o adversário. Essa foi a marca. E quando a gente vai juntando tudo, eu vejo a execução de Marielle e do Anderson. Amanhã, inclusive, vai ter um ato no Rio de Janeiro de 50 anos da morte do estudante Edson Luiz, em 68, no dia 28 de março, e 15 dias da execução de Marielle e do Anderson. Eu sempre tenho repetido, por trás daquele disparo, tinha uma ideologia, tinha esse discurso de extrema-direita, dessa turma do Bolsonaro que diz o seguinte: defender direitos humanos é defender bandidos, quando isso é falso.
defender direitos humanos é defender a vida, mas quando atiraram na Marielle, tinha aquela ideologia por trás de tudo aquilo. Eu chamo a atenção do que está acontecendo no país. E eu, infelizmente, não vejo aqui a senadora Ana Amélia, porque queria falar diretamente para ela. Porque o que aconteceu no sul do país foi muito grave. Muito grave. Todo tipo de agressão. Isso aqui é uma manifestação na sexta-feira em Santa Maria. Aqui tem alguém dando uma chicotada num camponês. Isso aqui é chamado de reilho dos gaúchos, o tal do chicote longo. A senadora Ana Amélia, num dia depois que essa foto circulou, ela vai para a convenção estadual do PP e diz o seguinte: é isso mesmo, tem que colocar essa gente para correr, atirar ovo, levantar o reilho, levantar o rebenque. Essas foram as palavras da senadora Ana Amélia. Atirar ovo, levantar o reilho. E isso aqui tinha acontecido na véspera da convenção estadual do PT. Ela fez uma fala ontem aqui que, infelizmente, ela não se retratou. A pessoa pode admitir o erro. Apesar do tom, o que me chocou muito foi ver o vídeo. A forma autoritária. É uma cabeça escravocrata. Porque, na verdade, o chicote é marca de muita coisa nesse país. Foram 300 anos de escravidão. O açoite era a forma que os negros escravos eram tratados. Mas não só negros escravos, trabalhadores rurais também, em épocas mais recentes, eram chicoteados. A marca da escravidão é essa. E a gente vê na boca de uma senadora da República, num dia depois, em que o trabalhador rural foi chicoteado nessas manifestações pacíficas, como se estivesse saudando isso. Atirar ovo, levantar o reilho. Ela tinha que explicar aqui ao Senado, porque ontem, infelizmente, ela não se explicou. Teve uma hora que ela, ao querer, na sua fala de 28 minutos, ela disse: não, é pedra. Pedra não, é símbolo de violência. Eu sou contra usar a violência como manifestação. Agora, um cartaz, um ovo, repete ovo. Ela repete aqui. Eu acho, sinceramente, isso muito grave. Muito grave. Porque eu, sinceramente, eu acho que a base desse discurso fascista e dessas práticas fascistas vem dessa elite com cabeça escravocrata. Foram 300 anos de escravidão nesse país. Nós somos o último país a libertar os escravos. Agora, a minha pergunta é: aonde esse pessoal quer chegar? Porque eu acho, sinceramente, que a gente está num caminho, nós estamos completamente desgovernados. Eu pediria mais 2 minutos, senadora Regina. Eu pergunto aonde esse pessoal quer chegar. E eu falo assim, olhando para a elite brasileira, para esses setores, por exemplo, para a Rede Globo. Aonde os senhores querem chegar? Porque esse plano de vocês deu errado. Vocês achavam que era dar o golpe, tirar a presidenta Dilma Rousseff e que a economia ia se recuperar. A economia está aí. Vocês estão vendo. A recuperação não existe. Nós estamos numa situação de estagnação. Vocês achavam que era perseguir o presidente Lula com o juiz Sérgio Moro, e aí iam ter um governo do Temer de 2 anos para fazer essas reformas, e depois ganharia a eleição um tucano. Os tucanos estão mortos por sua própria irresponsabilidade. Eu não vejo caminho para Alckmin crescer no sul do país. Os tucanos estão em grave crise.
Aí os senhores agora insistem na prisão do presidente Lula. Aonde os senhores querem levar o Brasil? Que os senhores sabem que é inconstitucional. Porque o artigo 5º, inciso 57 da Constituição é muito claro. Você só pode ser preso depois de ter tido todo o processo transitado em julgado. Não é o caso do presidente Lula. Mas o que os senhores querem? Dar a vitória a esses da extrema-direita? Radicalizar mais a situação do país? Não. Nós tínhamos que nos reconciliar com o diálogo. Por isso, senador Paulo Rocha, antes de conceder a parte a Vossa Excelência, eu acho que tem que ser feito, nesse momento, uma grande frente antifascista no país. Contra tudo isso, contra essa escalada autoritária, que eu volto a dizer. Para mim, se engana quem acha que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, no sul do país, são fatos isolados. A violência política, para mim, infelizmente, vai marcar o processo político desse próximo período, depois da irresponsabilidade do golpe dado na presidenta Dilma. Senador Paulo Rocha. Senador Lindenberg, além da gente denunciar o fascismo, os que usam a pregação do ódio na disputa política, nós também temos que aproveitar, e a Excelência já fez, também para denunciar os responsáveis por isso. O senador Aécio Neves, principal liderança de então do PSDB, foi o principal responsável para, depois da derrota democrática que ele sofreu, não logrou os votos necessários para tomar o poder, para recuperar o poder para a mão dos tucanos, usou a conspiração e construiu uma maioria política apoiada pelo PMDB para estabelecer esse retrocesso que está no nosso país. Não se recupera a economia, ao contrário, para recuperar a economia, tira direito dos trabalhadores, entrega os nossos principais patrimônios que ainda existem no país, e principalmente o pré-sal, para os interesses do capital internacional, e destrói o capital nacional, à medida que destruíram a indústria naval, a nossa indústria naval, a indústria da construção civil e outros setores produtivos importantes no desenvolvimento do nosso país. E empodera esses setores mais retrógrados da sociedade que nós tínhamos deixado para trás. Lá no meu estado, de novo, retoma o empoderamento aqueles que, para resolver o problema da sua terra, provocam a chacina às lideranças que brigam por um pedaço de terra. Essa questão da nossa vereadora lá do Rio de Janeiro, tudo isso é produto deste retrocesso que se levou o nosso país, a quebra da democracia e o empoderamento desses setores mais retrógrados da sociedade, o fascismo, o ódio, que usa a política do ódio no enfrentamento dos problemas da democracia do nosso país. Por isso, temos que ficar aqui, usar a nossa tribuna na denúncia, para que a gente recupere que as eleições de 2018 tenham um mínimo de estabelecimento das regras democráticas que nós já tínhamos conquistado no nosso país. Senador Paulo Rocha, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e quero lembrar a Vossa Excelência, que conhece muito esse tema, Vossa Excelência do Pará, que no ano de 2017, 65 trabalhadores rurais, camponeses, sem terras, foram assassinados. Eu vi alguns falando hoje aqui pela manhã. Ninguém, senador Raimundo Lira, pode deixar de reconhecer que nós, da esquerda brasileira, sempre tivemos um compromisso muito forte com a democracia. Nós sempre fizemos nossas manifestações, mas nós nunca impedimos, como estamos tentando fazer com o presidente Lula, com violência, que algum partido ou outra força política se expressasse. Essa não é a prática da esquerda brasileira, muito pelo contrário.
Agora, senador Paulo Rocha, eu fico impressionado com a força do presidente Lula. Eu lamento não ter podido estar nessa caravana. Eu estive em todas, em Minas, no Nordeste, no Rio de Janeiro. Essa caravana é uma caravana épica, porque os fascistas vêm, tentam atacar o presidente Lula, e o presidente Lula é recebido por multidões cada vez maior. O último comício em Chapecó foi belíssimo, falando diretamente para uma multidão que foi para as ruas em solidariedade ao presidente Lula, porque quiseram impedir o ato colocando tratores nas praças. E, ao final, porque em todos esses lugares é impressionante a conivência da polícia militar desses estados com esses que estavam fazendo esse tipo de atos, que não são atos, são agressões. E o povo foi levar Lula para o hotel. Uma manifestação linda, dezenas de milhares de pessoas. Então Lula vai encerrar essa caravana amanhã em Curitiba, no Paraná, com mais força ainda. E nós temos um lado, que é o lado da democracia. Nós não somos como os fascistas. Agora, não temos medo deles. Eles não vão impedir que a gente circule por esse país. Não vão impedir que Lula, que nenhum militante da esquerda brasileira se manifeste nesse país. Pena eu tenho desses aqui, senadores tucanos, que antigamente estavam aqui, falavam todo dia naquele processo do impeachment contra Dilma Rousseff. Cadê eles? Sumiram. Onde estão os tucanos? Envergonhados, porque abriram o caminho para Bolsonaro, abriram o caminho para essa escalada fascista. Foi isso que os senhores fizeram, irresponsáveis. E agora continuam insistindo. Eu chamo a atenção dessa caçada contra o presidente Lula. É insana. Só fortalece esse tipo de política. Volto a dizer, é hora do Brasil se reconciliar com um diálogo. Nós temos que voltar a uma outra situação, em que a gente discuta, divirja, mas consiga fazer isso dentro das regras democráticas. E não é isso que eles queriam. Eles queriam agredir, atingir o presidente Lula, atingir a presidenta Dilma. Eu encerro minha fala citando o cientista político Aldo Fornazieri, que fala sobre essa nova conjuntura. O assassinato da vereadora Marielle Franco e os ataques à caravana de Lula pelo sul do país não deixam dúvidas de que o Brasil vive um contexto político no qual há a presença de grupos fascistas organizados, violentos e que adotam táticas terroristas para se imporem. Não resta dúvida também que os eixos articuladores desses grupos terroristas são os apoiadores da candidatura de Bolsonaro, da candidatura de Flávio Rocha, de grupos ruralistas, de movimentos como o MBL e o Vem Pra Rua, que contam com o apoio institucional em setores do judiciário e em setores de partidos políticos governistas, de parlamentares e até de senadores. O mais grave de tudo isso é que estes grupos fascistas, violentos e terroristas contam com o silêncio da grande imprensa, de partidos ditos de centro, como PSDB, OAB e por aí vai. Afinal de contas, não se ouviu nenhuma dessas vozes condenar a violência contra a caravana. Eu agradeço muito a senadora Regina de Souza e quero, encerrando, dizer que você pode discordar do PT, discordar de Lula e da Dilma. Agora, eu chamo a atenção que não dá para concordar com isso que aconteceu. Volto a dizer, não era discurso, eram agressões, práticas fascistas.